Em novembro de 2025, o presidente Trump aperta a mão do príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Anunciam um novo acordo de armamentos. A mídia fala de petróleo e contratos militares. Mas por trás desse anúncio se esconde algo que coincide, nação por nação, com uma profecia escrita há 2.500 anos. Daniel 9 descreve um pacto com muitas nações. Ezequiel 38 menciona países específicos que se alinhariam antes da tribulação. E o que ocorreu nessa reunião posicionou exatamente essas nações nesses papéis proféticos. Não é especulação, é um alinhamento bíblico se desenvolvendo diante dos nossos olhos. Comecemos pelos fatos. 18 de novembro de 2025, Casa Branca. O presidente Donald Trump se reúne com o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, seu primeiro encontro presencial desde 2018. A agenda oficial parece rotineira: petróleo, energia, segurança e defesa. Mas então chega o anúncio que muda tudo. Os Estados Unidos venderão aviões F-35 à Arábia Saudita. Não são aviões comuns, mas os caças mais avançados do mundo, tecnologia furtiva de quinta geração, capacidade que apenas poucas nações possuem. Para a maioria, é só um negócio estratégico, mas para quem conhece a profecia, isso aponta para algo mais profundo, porque a Arábia Saudita não é um país qualquer. É a líder do mundo árabe sunita e guardiã de Meca e Medina, os lugares mais sagrados do Islã. Sua influência religiosa e política alcança toda a região. Durante 75 anos, esse reino se recusou a reconhecer Israel. Sem relações, sem comércio, apenas conflito. Mas algo mudou em 2020. Naquele ano, o presidente Trump negociou os históricos Acordos de Abraão, que normalizaram as relações entre Israel e vários países árabes: Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos e Sudão. Pela primeira vez em gerações, nações muçulmanas abriam embaixadas em Israel, estabeleciam comércio e cooperação em segurança. Foram um avanço histórico, porém incompletos, porque faltava a nação-chave: a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é o prêmio maior. Se unir, o restante do mundo islâmico poderá seguir sua direção. Por isso, é tão importante a reunião de 18 de novembro. A venda dos F-35 não é apenas armamento, é posicionamento geopolítico. É um passo que aproxima a Arábia Saudita da normalização com Israel. Há anos, especialistas afirmam que o príncipe herdeiro deseja unir-se aos Acordos de Abraão, mas exige condições: avanços rumo a um Estado palestino, garantia militar dos EUA e sistemas de defesa avançados. Os F-35 representam exatamente esse respaldo. Aqui entra a profecia. Os Acordos de Abraão são um pacto de paz entre Israel e várias nações. Um pacto com muitos, exatamente a linguagem de Daniel 9. O versículo 27 diz: confirmará o pacto com muitos por uma semana. Este é um dos trechos mais estudados da profecia bíblica. Quem é esse ele? A maioria dos estudiosos concorda: um futuro líder mundial, o anticristo, que surgirá durante a tribulação. A palavra-chave é confirmará. Em hebraico significa fortalecer, tornar firme, respaldar algo já existente. Não significa criar um pacto novo, mas reafirmar um que já existe. E esse pacto envolve Israel e múltiplas nações. Além disso, a profecia menciona o fim dos sacrifícios, o que conecta o pacto diretamente com Israel e seu sistema de adoração. A semana profética é entendida como 7 anos, seguindo o padrão constante de Daniel. Portanto, esse líder tomará um pacto já existente, o confirmará por 7 anos e esse ato desencadeará a tribulação. Durante séculos, estudiosos se perguntaram qual pacto seria esse. Que acordo multilateral envolveria Israel e muitas nações? Como o reconheceríamos? E então, em 2020, surgiram os Acordos de Abraão,
um marco precisamente entre Israel e múltiplas nações árabes. Coincidem com exatidão surpreendente, mas falta um ponto crucial. Ainda ninguém confirmou esse pacto por 7 anos. A estrutura está criada, as relações estão em andamento, mas a confirmação profética não ocorreu. A base está levantada, falta apenas o líder que a consolide e a ative para cumprir esse período específico. Agora, sejamos claros sobre o que afirmamos e o que não afirmamos. Não estamos dizendo que o presidente Trump seja o anticristo, nem que os acordos de Abraão sejam o cumprimento direto de Daniel 9:27. O que destacamos é isto: esses acordos estabelecem exatamente o tipo de estrutura que Daniel descreveu há 2.500 anos, um pacto com muitas nações que envolve diretamente Israel. Mesmo assim, o quadro ainda está incompleto. Não participam países suficientes, não existe uma confirmação por 7 anos e o relógio profético ainda não começou a contar. Mas o mecanismo já está formado. E é aqui que a Arábia Saudita se torna essencial. Os acordos de Abraão hoje incluem nações pequenas, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos e Sudão. Importantes sim, mas não são potências regionais. A Arábia Saudita é diferente. Com 36 milhões de habitantes, é a nação árabe mais influente, a mais rica e a guardiã de Meca e Medina. O que a Arábia Saudita faz, o mundo muçulmano inteiro observa. Se a Arábia Saudita aderir aos acordos de Abraão, o pacto deixa de ser um conjunto de acordos bilaterais menores e se torna uma aliança regional de enorme peso. Seria, pela primeira vez, um verdadeiro pacto com muitos. Analistas próximos da política saudita afirmam que o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman deseja participar do acordo, mas apresentou condições: avanços rumo a um Estado palestino, garantias de segurança e acesso a armamentos avançados, como os F-35. Cada movimento recente parece planejado para ganhar influência e se posicionar para esse momento decisivo. Aqui surge a pergunta-chave para os observadores das profecias. O que aconteceria se surgisse um líder capaz de resolver o problema palestino? E se esse futuro líder conseguisse unir a Arábia Saudita, adicionar outras nações e garantir esse pacto por 7 anos? Estaríamos diante de uma figura carismática que confirmaria um pacto com muitos por uma semana profética. Exatamente como descrito em Daniel 9:27. As peças começam a se encaixar, a estrutura já existe, as nações estão se alinhando. Já aconteceu? Não. Pode acontecer em breve? O cenário está sendo preparado, mas esta não é a única profecia que parece se alinhar. Ezequiel, escrevendo cerca de 100 anos depois de Daniel, descreve não apenas um pacto, mas uma aliança militar específica. Em Ezequiel 38 e 39, encontramos um dos textos proféticos mais detalhados. Uma invasão massiva contra Israel, liderada por uma figura chamada Gog, da terra de Magog. E o extraordinário é que Ezequiel menciona as nações pelos nomes antigos. Durante séculos, houve debate sobre quais países modernos correspondiam a esses nomes. No entanto, nas últimas décadas, a geopolítica mundial começou a refletir essa lista com uma precisão surpreendente. Ezequiel 38, 1-6, menciona Gog, na terra de Magog, príncipe de Meseque e Tubal. Essas regiões correspondem ao que hoje é a Rússia e antigos estados soviéticos. A maioria dos estudiosos conclui que Magog representa a Rússia, ou uma coalizão liderada pela Rússia, situada ao norte de Israel. Depois aparece a Pérsia, a identificação mais direta. A antiga Pérsia é o atual Irã. Também são mencionadas Etiópia e Líbia, nações do norte da África, junto com Gomer e Togarma, normalmente associados à Turquia ou a regiões próximas no extremo norte de Israel. A coalizão fica assim: Rússia,
ou uma potência do norte liderada pela Rússia, Irã, Turquia e nações do norte da África, todas contra Israel nos últimos dias. Agora observemos 2025. O Irã é o maior inimigo de Israel, financia o Hezbollah e o Hamas, e seu programa nuclear avança. A Rússia e o Irã se aliaram militarmente, cooperam na Síria e realizam exercícios conjuntos. A Turquia, antes aliada de Israel, adotou uma postura hostil, aproximando-se cada vez mais da Rússia e do Irã. A mesma coalizão profetizada há mais de 2000 anos começa a tomar forma. Mas Ezequiel também menciona aqueles que não participam da invasão. Ezequiel 38:13 fala sobre Sabá, Dedã e os mercadores de Tarsis, junto com seus leõezinhos. Essas nações protestam verbalmente contra a invasão, perguntam pelas intenções, mas não intervêm militarmente. Observe o papel deles. Não atacam Israel, mas também não o defendem. Apenas observam e questionam. Então, quem são Sabá e Dedã? Os estudos bíblicos e a geografia antiga coincidem. Sabá foi um reino no sul da Península Arábica, terra da rainha de Sabá, e Dedã ficava no noroeste da Arábia. Ambas as regiões formam hoje a Arábia Saudita e os estados do Golfo. Ezequiel profetizou que essa região não participaria da invasão contra Israel. Protestariam, fariam perguntas, mas não enviariam tropas. Agora observe o alinhamento atual. Arábia Saudita e Irã não são aliados, são rivais históricos. A Arábia Saudita também não tem aliança militar com a Rússia, apenas vínculos econômicos por causa do petróleo. Por outro lado, avança rumo à normalização com Israel dentro do marco dos acordos de Abraão. Entretanto, embora coopere com Israel em segurança e interesses comuns, não existe um pacto militar formal. Se Israel fosse atacado hoje, a Arábia Saudita dificilmente enviaria tropas. Segundo Ezequiel, apenas demonstrariam preocupação. Aqui entra o F-35 no panorama profético. Este é o avião de combate mais avançado do mundo, capaz de alterar o equilíbrio militar de toda a região. Vender F-35 para a Arábia Saudita os transforma em uma das forças aéreas mais poderosas do Oriente Médio e indica uma aliança estratégica profunda com os Estados Unidos. Esse tipo de tecnologia não é entregue a inimigos, mas o ponto-chave é este. Isso os coloca como militarmente capazes, porém politicamente neutros. A Arábia Saudita poderia ajudar Israel, mas Ezequiel afirma que não o fará. Serão fortes, ricos, armados, e quando chegar a invasão, ficarão de lado. Uma Arábia Saudita poderosa, normalizada com Israel, mas sem defendê-la militarmente, encaixa perfeitamente com Ezequiel 38:13. Pensemos no que estamos vendo. Daniel anunciou um pacto com muitas nações que envolveria Israel. Os acordos de Abraão criam esse marco. Ezequiel enumerou os atacantes: Rússia, Irã, Turquia e nações do norte da África. Essa coalizão já existe. Ezequiel afirmou que a Arábia Saudita seria rica, influente e equipada, porém neutra. A venda do F-35 a coloca exatamente nessa posição. Dois profetas, há mais de 2.500 anos, descrevendo alianças que hoje vemos tomar forma. Mas ainda falta uma terceira profecia, um alerta do Novo Testamento sobre o tempo e o engano. Um alerta que coincide com a linguagem que atualmente se usa para descrever os acordos de Abraão. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, explicou o que aconteceria pouco antes do dia do Senhor. Esse tempo de juízo sobre um mundo rebelde. Em 1 Tessalonicenses 5, 1-3, advertiu que esse dia chegaria como um ladrão à noite, de maneira inesperada, e deixou um detalhe essencial. Antes da destruição repentina, o mundo proclamará paz e segurança. Paulo não diz que realmente haverá paz, mas que as pessoas dirão isso, celebrarão isso, declararão isso publicamente.
A narrativa será de estabilidade, cooperação, fim dos conflitos e esperança renovada. E justamente quando esses discursos estiverem em seu ponto mais alto, quando o mundo acreditar ter alcançado a solução buscada durante séculos, então virá a destruição repentina, como dores de parto inevitáveis. Isso ganha relevância imediata quando ouvimos a linguagem atual sobre os acordos de Abraão. Paz no Oriente Médio, estabilidade regional, uma nova era de cooperação, segurança para todas as partes. São as mesmas palavras que líderes, diplomatas e meios de comunicação repetem desde 2020 e que se intensificariam ainda mais se a Arábia Saudita aderisse ao pacto. Se isso acontecer, o mundo celebraria uma conquista histórica, exatamente com a mesma retórica destacada por Paulo. Agora sejamos claros, não afirmamos que a tribulação começará amanhã, nem marcamos datas, nem dizemos que os líderes atuais estão cumprindo profecia conscientemente. Mas observamos algo inegável. O mesmo tipo de acordo de paz que Paulo advertiu está sendo celebrado hoje. A mesma retórica profética, paz e segurança, se repete em comunicados oficiais, exatamente como ele descreveu. Um pacto com muitas nações que envolve Israel, apresentado como um feito histórico. E, segundo as Escrituras, esse tipo de proclamação ocorre pouco antes da destruição repentina. O engano que Paulo menciona não é sobre uma guerra evidente, mas sobre a ilusão de que a humanidade resolveu seus conflitos por meio de diplomacia e alianças. Uma falsa sensação de segurança. Quando todos acreditarem que a paz finalmente chegou, é então que o ladrão aparece. Jesus usou o mesmo exemplo ao falar dos dias de Noé. O povo vivia normalmente até que o dilúvio caiu sem aviso. Paulo repete a mensagem. O mundo proclamará paz pouco antes do juízo. E o cenário para essa falsa paz está tomando forma. Os acordos de Abraão fornecem a estrutura. A possível participação da Arábia Saudita ampliaria seu alcance. Um futuro líder poderia confirmá-los por 7 anos. E durante esse período, o mundo poderia repetir exatamente as palavras que Paulo anunciou: paz, segurança, estabilidade. Então, onde isso nos deixa? 3 profecias, Daniel, Ezequiel e Paulo, descrevem as condições anteriores à tribulação. E as 3 convergem em 2025. Daniel disse: haverá um pacto com muitos. Esse pacto existe. Ezequiel anunciou um alinhamento específico de nações. Essa coalizão, Rússia, Irã e Turquia, já avança. Paulo disse que ouviríamos declarações de paz e segurança. Hoje, essas palavras ecoam em todos os comunicados internacionais. As peças estão no lugar. Jesus afirmou que somente o Pai conhece o momento exato. Não afirmamos que Trump seja o anticristo, nem atribuímos esse papel a qualquer líder atual. Não dizemos que a tribulação começará imediatamente. O que afirmamos é que o cenário profético está preparado. Os acordos de Abraão são o tipo exato de tratado multilateral que Daniel descreveu. As nações estão se posicionando exatamente como Ezequiel profetizou. A Arábia Saudita avança rumo ao seu papel de nação rica, forte e neutra. E a retórica mundial coincide ponto por ponto com o que Paulo advertiu. Significa que tudo acontecerá em breve? Não necessariamente. A Arábia Saudita ainda não formalizou sua adesão. O pacto não foi confirmado por 7 anos. A invasão de Ezequiel ainda não ocorreu. Mas o alinhamento está se formando e os crentes precisam estar atentos. Nos próximos meses e anos, existem sinais específicos a observar. A decisão da Arábia Saudita, se aderir aos acordos de Abraão, será um marco profético enorme. O surgimento de um pacto de 7 anos, qualquer proposta de paz com um prazo assim, é significativa. O fortalecimento da coalizão de Ezequiel 38, Rússia, Irã
e Turquia já coordenam ações militares. Se essa cooperação se aprofundar, o relógio profético avança. A sensação de segurança em Israel. Ezequiel descreve uma invasão quando Israel vive confiante, possivelmente devido a essas alianças. Eventos no Monte do Templo. Daniel menciona sacrifícios que devem cessar, o que implica um templo ou altar ativo. Mas mais importante do que observar as notícias é examinar nossa condição espiritual. Essas profecias não buscam gerar medo, mas nos despertar. A história avança segundo o plano de Deus, e esses sinais podem indicar que a linha do tempo profética está perto de se mover. Paulo disse que os crentes não estão destinados à ira. Essa promessa é para aqueles que já colocaram sua confiança em Cristo. Mas a decisão deve ser tomada antes que a porta se feche. As peças estão colocadas. Não dizemos que o fim chegou, mas que devemos estar atentos e preparados, porque quando essas coisas começarem a acontecer, ocorrerão rapidamente. E o que Trump e a Arábia Saudita fizeram nesta semana pode ser lembrado como o momento em que antigas profecias começaram a tomar forma na história moderna. E há algo mais. Algo que aconteceu nesta mesma semana, mas sem ganhar manchetes. 3 dias depois da reunião entre Trump e o príncipe herdeiro saudita, o ministro da Defesa de Israel realizou uma reunião secreta com autoridades dos Emirados Árabes Unidos e do Bahrein. Eles discutiram a criação de uma aliança regional de defesa contra o Irã. Os signatários dos Acordos de Abraão estão planejando operações militares conjuntas, compartilhamento de inteligência e um sistema integrado de defesa aérea. Não estão apenas normalizando relações, estão se preparando para se defender juntos. Ezequiel disse que a invasão viria quando Israel se sentisse seguro graças às suas alianças. Essa segurança está sendo construída neste momento. O pacto existe, as nações se alinham, a retórica passa de paz para defesa. E segundo as Escrituras, é então que tudo muda.